Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, bom, como o tema é perdão, ainda estamos na página 77, né? O próximo tópico é exatamente esse tema, o item 64, perdão. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 22. Veja o que diz. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Bom, essa sequência que Jesus fala é uma questão muito importante, né? Se uma pessoa, vamos dizer, pecar contra você, falou alguma coisa e tal, vamos dizer, em primeiro lugar você tentar resolver com a pessoa, falar com a pessoa. E principalmente, se ela te ouvir, ganhaste teu irmão, ou seja, o assunto morre ali. Não? Porque essa é a característica de um perdão perfeito, né? A pessoa esquece mesmo, o assunto morreu ali. Aí vem o versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, então, leve a testemunha, para que a pessoa ela venha se corrigir, né? Não te ofender mais. E no versículo 17, e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Bom, aqui Jesus usou duas classes que os judeus, assim, vamos dizer, procuravam manter distância. O gentio representava aqueles da religião falsa. Não? Vamos considerar que nesse período a igreja ainda não nasceu. O período em vigor é o período em que Deus está lidando com Israel. Bom, os gentios quem eram? Eram aqueles que seguiam aquela religião que na história bíblica surgiu lá na Torre de Babel, não? Que vem da Babilônia, e essa religião, a história comprova que ela dominou o mundo antigo. Ela estava no Egito, na Grécia, em Roma, estava entre os celtas, estava entre os persas, entre os indianos. Onde você ia, você encontrava aquela religião que nasceu na Torre de Babel, que nasceu na Babilônia. Então haviam duas religiões, a religião da Torre de Babel, a religião da confusão, a religião da Babilônia, e a religião do Deus verdadeiro. Aqueles que seguiam a religião pagã, vamos assim dizer, a religião do mal, eles eram chamados de gentios. Tá bom? Eles poderiam até entrar para o judaísmo, seguir a religião judaica, mas eles eram a princípio gentios. Né? E publicano. Bom, o que era publicano? Publicano era aqueles, normalmente judeus, que trabalhavam para o Império Romano, fazendo a coleta de impostos. Então você pensa, os judeus, um povo muito pobre, vivendo escravizado dos romanos, tendo que pagar impostos altíssimos. Imposto que chegava a 25%, às vezes, por exemplo, do que a pessoa colhia, 20%. E esse imposto era normal. De onde que vocês acham que vem aquela expressão, o quinto dos infernos? Essa expressão era uma crítica ao quinto, ou seja, ao imposto que a coroa portuguesa, por exemplo, cobrava aqui do Brasil, né? Então, por isso eles chamavam esse quinto, né? Esse quinto do mal, da opressão, e depois ficou o quinto dos infernos. É por causa desse um quinto, 20%. Então, você trabalhar e você ter que dar 20% para o governo, no caso o governo de Roma, e você ainda tinha também que pagar as coisas, né, vamos dizer, junto ao governo judaico. Então, no final, as pessoas pobres estavam muito sofridas, né? E esses publicanos, que Jesus usou na comparação, esses publicanos eram pessoas muito mal vistas, porque eles iam cobrar, né, iam, claro, normalmente acompanhados de soldados, para cobrar os impostos dos cidadãos mais comuns. Tá bom? Então o publicano ele era muito mal visto, apesar de
nós temos publicano como Mateus, né, que ele se converteu, mas ele era muito mal visto. Versículo 18: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Irmãos, pense na autoridade que Jesus passou à igreja. Quer dizer, o que a igreja ligar aqui na terra, essa igreja ela vai estar dirigida pelo Espírito Santo, né? Mas se essa igreja, né, vamos dizer, aprovasse alguma heresia, ela teria que ser aprovada no céu também. Nós sabemos que isso não vai acontecer, porque o Espírito Santo não vai deixar. Tá? Mas é interessante a autoridade que Jesus passa para a igreja, né? Jesus Cristo diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, tudo que vocês decidirem aqui na terra, cristãos verdadeiros, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, se a igreja se reúne e disciplina uma pessoa, essa pessoa ela perde a sua comunhão com Deus. Essa pessoa perde a sua comunhão com Deus. A igreja ela tem essa autoridade de ligar a pessoa a Deus, desligar a pessoa a Deus e ligar a pessoa e religar novamente a pessoa que se desvia e volta para o Evangelho. Claro que o calvinista não vai aceitar, mas claramente o texto está falando de ligar e desligar. Então, ou seja, tem pessoas que num determinado momento estão em comunhão com Deus, significa estão ligados com Deus. E daqui a pouco eles são desligados por algum motivo. Isso pode acontecer e é necessário nós estarmos atentos por conta da vigilância. O texto prossegue, versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. É claro que o cristão só vai pedir coisas corretas, né? Não vai pedir nenhuma maldade, nem nada que seja condenável, vamos assim dizer. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, Jesus está dizendo, claro, aqui pela ação do Espírito Santo, né, porque ele volta para o Pai, mas ele diz que deixa o Espírito Santo com a igreja, né? Então, ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar ali dirigindo essas pessoas. Existe um grupo de cristãos que estão verdadeiramente em comunhão com Deus, né, que não... O seu alvo não é esse mundo, não é riqueza, não é fama, não é permanecer nesse mundo e ter os benefícios que esse mundo todo errado oferece. Não, a pessoa, o que ela quer é servir a Deus fielmente, ok? Então, essas pessoas eles vão ser guiados pelo Espírito Santo de maneira que vai ter sempre uma testemunha aqui na terra. Mesmo a Bíblia dizendo que nos últimos dias o número será pequeno, mas vai haver. Deus não fica sem testemunho na terra. Ou seja, a mentira daquela religião da Babilônia, a mentira de Baal, o nome que for, ela vai até ter um período que ela vai triunfar, que a Bíblia chama de grande tribulação. Mas mesmo assim vai triunfar parcialmente, porque logo depois... Nós vamos estudar isso mais à frente, porque o anticristo chega e ele faz aliança com todos. Não? O anticristo chega e ele faz aliança com todos. As pessoas acreditam nele. Então as pessoas estão sendo enganadas, inclusive Israel. Mas depois Israel é o primeiro a se desligar do anticristo, romper a sua aliança com ele. Okay? Então, todos aqui, de alguma maneira, estiverem servindo a Deus, Deus vai protegê-los. Até esse período da grande tribulação, a Bíblia fala de 2 testemunhas e de 144 mil que se convertem, são testemunhas lá durante a grande tribulação.
Tá bom? Então esse é um ponto importante. Deus não fica sem testemunha na terra. Então as pessoas vão estar pregando um monte de heresia aí. Você vai no YouTube, as heresias mais horríveis, você vê lá, tem milhões de curtidas. Tem um pastor aí que diz que está conversando com uma caveira, um pastor, né, de uma igreja, pastor presidente de uma igreja conceituada. Então você vai no YouTube, você vê um monte de coisas estranhas, um monte de testemunho errado. Isso aí é para confundir o ímpio. O ímpio, ele olha e ele fala assim, só tem coisa de maluco no meio desses evangélicos, pessoas conversando com caveira, e o evangelho verdadeiro ele vai perdendo descrédito, porque o ímpio não consegue ver a diferença, tá bom? Mas Jesus está dizendo o seguinte, esse número então pode ficar pequeno, mas ele jamais vai deixar de existir. Então vai ter sempre alguém aqui na terra com um testemunho verdadeiro, que Jesus promete que eles não serão enganados. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? A questão do perdão é para nós pensarmos, né? A questão do perdão é uma questão complicada. A pergunta de Pedro, assim, te faz pensar em alguém que ele já começou a pensar algumas coisas que ele tinha que perdoar, ou pessoas, né? E ele já começou até a colocar a possibilidade de tempo, de quantidade, né? Melhor dizendo, 7 vezes que ele pecar, e Jesus responde no versículo 22. Jesus lhes disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Agora, o que é 70 vezes 7? Esse aqui é um número que poucas pessoas prestam atenção, mas 70 vezes 7 é 490. Você sabe que existe uma profecia de Daniel, talvez você não saiba, então eu vou detalhar ela um pouco. Existe uma profecia de Daniel capítulo 9, que Daniel está orando para a salvação de Israel e para a recuperação de Jerusalém, e o anjo diz para ele que a recuperação não seria imediata. O anjo diz para ele, 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou, eu estou traduzindo em número, né? Ou o anjo disse também, 70 vezes 7 está determinado, é o tempo que está determinado sobre o teu povo. 70 vezes 7 semanas, né, de anos, são 490 anos. Então existe essa profecia de Daniel, capítulo 9, que ela diz que o Messias viria, tá bom? Na semana, no ano 483. Daniel, ele diz o ano que o Messias viria e morreria. Isso está na profecia de Daniel. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com um judeu, evangelizar ele, eu falo para ele, olha, você tem que olhar para Tanakh, como eles chamam, que é o nosso Antigo Testamento, você tem que olhar para Tanakh, né, e confiar no que ela diz. E ela diz o seguinte, que o Messias iria morrer em 483 anos. Essa profecia não tem mais como se cumprir, já passou há muito tempo. E quando nós fazemos a contagem na história, o sinal que o anjo deu para começar a contar os 483, 490 anos, o anjo disse que foi na ordem para reconstruir Jerusalém. E isso, a arqueologia, os arqueólogos em geral, até ateus, eles dizem que ocorreu próximo de 455 a.C. Se você colocar 483 anos, que ele morre na semana 69, segundo o que o anjo disse para Daniel, resulta em qual ano? Resulta próximo do ano 29, 28, 27 da era cristã, que foi o ano que Jesus morreu. Então, quando Jesus fala aqui, né, de o perdão, e ele fala em 70 vezes 7, 490, esse número ele era significativo para Israel.
esse número era significativo em Israel, porque tudo em Israel Deus determinou por semanas. O Pentecostes, o que é o Pentecostes? O Pentecostes, ele é o dia 50, tá bom? O dia 50. Tinham 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, e o dia seguinte, de dias, né? 7 semanas de dias, semanas lá em Daniel é anos, né? Proféticos. Mas aqui, no caso, está falando de semanas de dias, tá bom? Então você tem 7 semanas de dias, ok? Comparando com as semanas de anos de Daniel. Então, o tempo 490, ele tem esse significado. Ele tem um significado especial porque o anjo disse para Daniel que 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para dar fim aos pecados, extinguir a transgressão, ou seja, a recuperação espiritual de Israel. Esse é o significado. 490 anos estão determinados para a recuperação espiritual de Israel. Só que no ano 483, ou seja, faltando 7 anos para terminar, o Messias, segundo até a profecia de Daniel, o Messias é morto. O Messias é morto. E então, essa última semana de anos é que nós interpretamos que ela é uma semana futura. Ela é uma semana futura, porque ela só, quando ela se cumprir, se cumpre a recuperação espiritual de Israel. Ok? Então, aqui, quando Jesus Cristo diz 70 vezes 7, tem esse significado que eu acho muito interessante. Bom, no nosso livro, o comentário diz: os passos a serem seguidos quando vermos um irmão pecar. Então a repreensão individual, vai, conversa com o irmão, vamos nos consertar, você está fazendo isso, não faça mais. Bom, se não ouviu, o segundo, repreensão com testemunha. Se não ouviu, o terceiro, repreensão da igreja. E quarto, se não ouvir as repreensões, no caso da igreja, será excluído. Né? Então, o que Jesus está dizendo é que a igreja ela tem essa autoridade. E a igreja ela tem que manter, vamos dizer, essa pureza do reino de Deus. Ok? Ela tem que manter essa pureza do reino de Deus. Ou seja, tirando todas as pessoas que de alguma maneira estiverem errando contra a igreja, que está ofendendo alguém, que está pecando contra o irmão, diversa da maneira que for, entendeu? Então a igreja tem autoridade. Isso é importante porque tem pessoas que questionam essa prática evangélica de interromper a comunhão. Católicos, protestantes, até reformados, eles criticam essa atitude. Eles dizem que a comunhão não tem como ser interrompida, mas tem sim. Quem criou isso foi o catolicismo e as igrejas protestantes seguiram. A comunhão tem como ser interrompida sim. Eles falam que eles seguem a doutrina da predestinação. Então, diz que a comunhão não é interrompida nunca, mas a comunhão é interrompida sim. E aqui está deixando bem claro que a igreja ela tem essa autoridade, ok, para poder ligar ou desligar, ou seja, interromper a comunhão da pessoa. Ok? Isso ficou bem claro nesse texto.